Bom, amigos, a gente teve 114 pessoas no evento, imagina, muita gente. E, enfim, é a primeira iniciativa desse tipo dentro da faculdade sobre, especificamente, uma semana de direito internacional, uma semana sobre direitos armados, sobre conflitos armados especificamente. E espero que seja o primeiro de muitos. É uma iniciativa do professor Sérgio, da professora Juliette, e eu em parceria aqui também, obviamente contando com o apoio da coordenação, na pessoa do professor Wade, da direção também, do professor Sirley. A gente resolveu fazer isso para marcar a passagem de 50 anos da faculdade, né? Nós estamos completando 50 anos, uma das faculdades mais antigas do estado de Minas, e para isso a gente tem desenvolvido uma série de atividades, e essa é uma das atividades que está dentro desse contexto comemorativo. A gente pretendia fazer um grande congresso presencial, e, obviamente, em razão da questão envolvendo a pandemia, a gente teve que adiar os nossos planos. Vejam vocês que a ocasião é tão especial que, pela primeira vez na vida, eu vejo o professor Sérgio de gravata. Significa que, de fato, o momento requer o respeito de todos. Eu estou aqui usando a melhor camisa, com o nome dos Estados Unidos, um dos principais articuladores dos conflitos armados mundiais, a polícia do mundo, dizem as pessoas. E, enfim, a gente hoje vai contar com a presença de uma grande amiga, que, na verdade, é provavelmente a pessoa mais inteligente com que eu já estudei. E olha que eu estudei com pessoas extremamente inteligentes, tanto na época de colégio, quanto na época de faculdade, quanto na época de mestrado e agora no doutorado. Mas a Natiele é, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais se destaca, tanto no aspecto do direito nacional, digamos assim, que ela conhece muito, tem uma formação excepcional, quanto no direito de fora do Brasil, direito internacional, propriamente dito, até mesmo em razão das experiências que ela tem fora do país. A Natiele, na época do nosso mestrado, enquanto aluna, já era a tradutora oficial lá das palestras, e a gente tinha grandes palestrantes que vinham do mundo inteiro para falar, e era a Natiele que cuidava dessa questão de fazer com que todo mundo entendesse. Assim. Então, ela sempre teve um cuidado e um carinho muito especial com as pessoas que buscam conhecimento. E é essa a principal razão pela qual a gente chamou a Natiele para abrir esse evento de hoje, porque é para abrir com chave de ouro, digamos assim. O Sérgio vai daqui a pouco ler o currículo dela, e aí vocês terão a possibilidade de conhecer um pouco mais da Natiele. De antemão, já anuncio para vocês. Foi minha colega de mestrado, foi colega da professora Juliette também, na época do mestrado. Como disse, uma pessoa excepcional, profunda, conhecedora de temas muito específicos, relativos ao direito penal internacional, e é sobre isso que ela vai tratar com a gente hoje. É um prazer recebê-los aqui. A gente tem gente da faculdade, tem gente de fora da faculdade. Contamos com presenças absolutamente ilustres, como a presença do Paulinho, que acabou de se juntar a nós. Está ali o Paulinho, que, apesar de cruzeirense, vocês veem que o Paulinho consegue lidar com questões envolvendo a informática, apesar das tristezas ocasionadas pelo time dele. Não sei nem se ele está me ouvindo ali, mas veja a carinha séria, triste do Paulinho, que é sempre a pessoa que abrilhanta esse tipo de evento. Vou passar a palavra à professora Juliette, não sem antes agradecer a professora Natiele por estar aqui com a gente hoje. É um prazer, mais uma vez, te ouvir. Eu fico aqui sempre igual um bobo, assim, ouvindo a Natiele, para ver se eu aprendo alguma coisa e fico, ao menos, parecido com ela, no sentido assim, de intelectualidade. Mas, enfim, é um prazer contar contigo aqui, Natiele. Vou passar para a professora Juliette para que possa também dar as boas-vindas para vocês. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer a FTCL por possibilitar a realização desse projeto. Agradecer ao professor Alisson, ao professor Sérgio pela parceria. Agradecer de forma especial a Natiele por aceitar esse convite e, mais uma vez, contribuir com o seu conhecimento. E eu tenho certeza que, assim como o professor Alisson já falou, como sempre, vai ser uma palestra brilhante. Agradecemos também a todos os presentes, professores, alunos da FDCL e público externo, por prestigiar o nosso evento. A realização dessa semana, dessa primeira Semana Internacional, ela tem como justificativa abrir um espaço de diálogo e reflexões sobre temas atuais e pertinentes, envolvendo os conflitos armados, e tem, portanto, como objetivo principal fortalecer o conhecimento dos alunos e da comunidade externa
no que se refere ao direito internacional, principalmente envolvendo alguns dos principais conflitos armados que marcaram as últimas décadas. O intuito, então, portanto, é proporcionar uma compreensão mais profunda acerca da atuação das organizações internacionais e os principais desafios envolvendo a comunidade internacional nessa proteção dos direitos humanos. Essa semana vocês terão contato com grandes nomes do direito internacional no Brasil, sendo todos eles vinculados a programas de pós-graduação de prestígio internacional. Eu, professor Sérgio e professor Alisson, preparamos uma semana com muito carinho e esperamos que os diálogos aqui propostos possam contribuir para o conhecimento de vocês e que essa primeira semana internacional seja a primeira de muitas que a FDCL realizará sobre temas tão importantes, relevantes, envolvendo o direito internacional e a proteção dos direitos humanos. Muito obrigada pela participação e pela presença de todos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de agradecer a presença dessas 78 pessoas que estão aqui na primeira semana sobre conflitos armados da Faculdade de Direito Conselheiro Lafayette. Agradeço também a presença da professora Natiele Veloso, que é formada na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É advogada também. Pós-graduada pela Newton Paiva em Direito Penal. Mestre em Proteção dos Direitos Fundamentais, dentro da linha de pesquisa de Organizações Internacionais e Proteção dos Direitos Fundamentais, pela Universidade de Itaúna. Doutoranda pela PUC Minas, na linha de pesquisa de Direitos Humanos, Integração e Estado Plurinacional. Cursou Direito Internacional Penal na Universidade Nacional da Irlanda, com bolsa de estudos por excelência em 2019. Hoje é professora de Direitos Humanos no programa de pós-graduação Lato Sensu do Centro Universitário Newton Paiva, a quem passo a palavra nesse momento, professora Natiele Veloso. Boa noite. Boa noite a todos. Definitivamente, os professores são sempre muito mais generosos comigo do que eu mereço. O Alisson sempre é extremamente generoso comigo, a Juliette, o professor Sérgio, que eu estou conhecendo agora também, que palavras muito gentis. Eu fico extremamente feliz de estar aqui com vocês essa noite, fico extremamente feliz de que tantas pessoas tiraram um pouco do tempo delas para estarem aqui conversando sobre crimes internacionais, conflitos internacionais, assuntos muito pertinentes nos tempos de hoje. E eu não poderia estar mais feliz do que estar dividindo com vocês esse tempo e esse assunto também. Primeira coisa que eu queria fazer é esclarecer que eu estou com uma fonte externa de câmera, então eu vou procurar sempre estar olhando para a câmera aqui, mas o meu computador está ao meu lado, então se eu olhar para o meu lado é porque eu estou olhando os slides ou alguma coisa nesse sentido, mas eu vou tentar manter meus olhos para a câmera para vocês mais diretamente. Então, superado isso, meu agradecimento à professora Juliette, que eu admiro tanto, ao professor Alisson, que é um grande amigo desde o mestrado, que eu admiro demais e que eu espero que vocês, as pessoas que são da casa, os alunos da casa, aproveitem a oportunidade de ter ele como professor Sérgio pelo convite também, parabenizar a casa pela organização de um evento tão interessante, um evento que eu acredito que vai ser muito proveitoso para vocês, porque são temas extremamente atuais e essenciais para que nós possamos compreender o momento em que nós vivemos. Já tive a oportunidade de conversar com alunos dessa universidade antes, num diálogo com o grupo de estudos de direitos de minorias, e foi extremamente gratificante. Eu tenho certeza que hoje vai ser também. Eu agradeço pela introdução, extremamente generosa, e eu vou apenas pontuar uma questão que é a minha área de estudos, né? Que é a área do direito internacional penal. E no que consistiria isso? É a área do direito internacional que estuda os crimes internacionais, quais sejam o crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão,
bem como os tribunais penais internacionais. Então, desde os tribunais mais clássicos, nós estamos falando aqui de Nuremberg, Tóquio, os ADOC da Iugoslávia e de Ruanda, até o atual, que é o Tribunal Permanente, que existe em Haia, e que também trata dos tribunais híbridos, de certa forma. Vocês já vão ter essa conversa com a professora Renata, se não me engano, na sexta-feira, vai ser extremamente interessante também. Hoje nós vamos conversar sobre o conflito no Afeganistão e, mais especificamente, como o TPI se encaixa nessa história. É uma temática extremamente atual que tem movimentado o tribunal e a política internacional como um todo nos últimos anos, tem repercussões muito recentes e parece que ainda irá implicar em muitos desdobramentos, tanto dentro do tribunal quanto no âmbito das relações entre os Estados. Inicialmente, então, nós vamos conversar sobre os conflitos armados em um sentido mais lato. Eu vou me aproveitar aqui do fato de que nós somos a primeira palestra da semana a tratar desse tema, então, para situar um pouco todo mundo, todos os ouvintes, e oferecer até algumas ferramentas hermenêuticas para o resto das palestras essa semana. E com isso a gente vai objetivar compreender como se encaixa a situação no Afeganistão, qual tipo de conflito armado ele consiste, e posteriormente nós vamos compreender a evolução desse conflito no território afegão, e por fim nós vamos entrar nas medidas tomadas no contexto do TPI e por que isso tem sido uma fonte de polêmica na corte. Sobre essa segunda parte da palestra, eu devo alertar vocês que tem algumas nuances processuais internacionais que eu terei que, às vezes, passar um pouco por cima, passar um pouco com alguma velocidade, por conta das nossas limitações temporais, mas posteriormente eu vou ficar disponível para perguntas e, se por algum acaso alguém achar algum ponto obtuso por alguma questão, também está mais que livre para me contactar posteriormente, por e-mail, ou qualquer outro meio, que eu possa oferecer esclarecimentos nesse ponto. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Eu consigo fazer isso, Alisson? Consegue, está liberado aí para ti. Obrigada. Ok. Ok. Olá. Isso. Ótimo. Beleza, Bom, colocar o símbolo da faculdade. Muito gentil, muito gentil da sua parte colocar o símbolo da faculdade na apresentação. Tem que prestigiar, ué. Tem que prestigiar. O aniversário da faculdade, tem que prestigiar. Bom, então, adentrando então na nossa primeira temática que nós vamos conversar aqui, que é a questão dos conflitos armados num sentido mais lato. Os conflitos armados, eles são regidos pelo direito humanitário, que também é conhecido como jus in bellum, que significaria, de uma maneira literal, direito dentro da guerra, direito dentro do conflito. E é diferente do jus ad bellum, que consistiria num conjunto de regramentos, de princípios, de legislações que seriam aplicáveis no momento anterior ao engajamento em hostilidades e até com o fim de dissuadir que essas hostilidades ocorram. As regulações quanto aos conflitos armados estão nas Convenções de Genebra de 1949 e nos seus protocolos adicionais de 1977. Lembrando que o Brasil é signatário de todos esses documentos. Prosseguindo, então, o direito internacional humanitário, ele faz a distinção entre dois tipos de conflitos armados, nomeadamente os conflitos armados internacionais, nos quais se opõem dois ou mais estados, e os conflitos armados não internacionais, que seriam entre forças governamentais, em um dos polos, e grupos armados não governamentais em outro polo, ou apenas entre grupos armados não governamentais. Juridicamente falando, não existem outros tipos de conflitos armados, além desses, mas um tipo de conflito pode evoluir para o outro de acordo com as circunstâncias específicas de cada contexto. Sobre os conflitos armados internacionais, a doutrina geralmente aponta dois elementos para a sua configuração: a presença de dois ou mais estados como partes
e a natureza armada desse conflito. Então, você precisa que esteja envolvido nessas hostilidades forças armadas de um lado e forças armadas de outro lado. Eu queria chamar a atenção aqui, como todos devem ter percebido, até pela nomenclatura dessa semana de palestras, nós estamos falando de conflito armado de uma maneira extremamente intencional. Não se usa mais juridicamente a expressão guerra como uma terminologia precisa daquilo que é regulado pelo direito internacional. Isso por quê? O termo guerra era até usado em tratados internacionais, em princípios jurídicos, no momento anterior à Segunda Guerra Mundial. Mas, no pós-Segunda Guerra Mundial, chegou-se à conclusão que esse é um termo um pouco obtuso demais, um pouco simplório frente às complexidades dos conflitos que se seguiram. Não reflete muito bem as nuances dos conflitos que nós temos atualmente. Então, quando nós falamos conflito armado, faz ser desnecessário o reconhecimento de um estado de guerra ou a declaração de estado de guerra por parte de um dos estados que estaria se engajando naquele conflito. Com isso, impede-se que estados argumentem que não estão engajados em hostilidades quando eles conduzem atos de agressão contra outros estados, pois basta a intervenção de forças armadas entre países para a configuração do conceito de conflito armado. Por exemplo, o Brasil faz um ato de agressão contra a Argentina. Ele posiciona soldados na fronteira e atira para o lado argentino. E os argentinos reagem, mas nenhum dos lados declara guerra. Não faz o ato jurídico de declarar guerra. Hostilidades como essa, ainda assim, são reguladas pela Convenção de Genebra de 1949. Muito embora elas não tenham sido oficialmente reconhecidas como um estado de guerra. E isso foi considerado necessário para que estados não se omitissem, não fugissem da aplicação do direito humanitário por conta de uma tecnicalidade jurídica. Por isso, se optou por utilizar o termo conflito armado, até porque ele também permite uma nuance não internacional dentro de uma nomenclatura mais abrangente. Tal posição ela foi mantida na jurisprudência posterior, isso fica claro aqui. Eu trouxe um trecho para a gente da sentença do Tadic, que foi uma sentença dada pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia, em 1995. E o que vai ser dito é que um conflito armado existe quando há recursos de força entre estados. Essas são os requisitos de natureza doutrinária e que tem sido, em grande sentido, mantido pela jurisprudência. Adentrando nos conflitos não internacionais, a eles são aplicados o artigo 3º comum das Convenções de 1949, e eles são concebidos como aqueles conflitos de caráter exatamente não internacional que ocorrem num território específico de um dos estados contratantes. A jurisprudência do Tribunal Penal para a ex-Yugoslávia, que a gente até acabou de mencionar ele, aprofundou um pouco essa noção e descreveu os conflitos dessa natureza como uma violência armada prolongada entre autoridade governamental e grupos armados ou entre grupos armados dentro de um Estado. Ou seja, você tem que ter num polo um grupo armado não governamental e no outro polo você pode ter as forças armadas de um Estado ou até um outro grupo armado não governamental. Dessa forma, a visão mais tradicional dos elementos para a configuração desse tipo de conflito armado seriam basicamente a organização de um grupo armado não governamental. Aqui se leva muito em consideração se o grupo possui um sistema hierárquico semelhante à estrutura de forças armadas, por exemplo,
Então, se você tem patentes, se você tem generais, se você tem soldados, você tem uma estrutura semelhante, e a intensidade das hostilidades, dos embates que estão ocorrendo. Mas, no decorrer dos anos, outros elementos começaram a ser levados em consideração também, como, por exemplo, um bom indicativo seria alguma pretensão de soberania territorial, que algum dos grupos possua frente ao Estado. Isso geralmente é um bom indicativo de que nós estamos diante de um conflito não internacional. Eu vou aproveitar para fazer um parêntese aqui. A identificação de um conflito armado, ou se trata de um conflito armado não internacional, se trata de um conflito armado internacional, se trata de uma mera tensão interna, isso é feito no caso a caso. Isso é identificado de acordo com o caso concreto. O conflito armado internacional precisa ser analisado, precisa ser observado, então isso vai ser determinado frente à jurisprudência, frente a algum tipo de análise que seja feita tendo em contexto as circunstâncias específicas que estão transcorrendo no entorno daquela hostilidade. Além disso, nós temos situações quando um Estado externo oferece assistência a forças rebeldes. Nesse caso, o conflito se torna internacionalizado e aplica-se a ele os regramentos e limitações típicas de um conflito internacional. Então, digamos, você tem dois polos, e um dos polos você tem uma força armada governamental e no outro polo um grupo armado não estatal. Se um Estado externo, um Estado terceiro, apoia essas forças rebeldes, esse grupo armado estruturado não estatal, esse conflito se torna internacionalizado. Por quê? Nos dois polos você tem forças armadas estatais, você tem um país dos dois lados. Isso é um processo de internacionalização que pode ocorrer no conflito e mostra bem a natureza fluida que, em certas maneiras, esses conflitos, eles podem ter. Porque os conflitos são, na essência, um espelho de relações entre essas partes. Então, essas relações, elas podem se cambiar, elas podem evoluir, dado as mudanças de posicionamento de alguma das partes, de algum país, de alguma das organizações armadas que estão envolvidas naquele conflito. Então, a gente sempre deve esperar que os conflitos sejam, em certa maneira, fluidos. Por que nós estamos conversando sobre esse ponto de uma maneira mais detida? Porque esse foi o caso no Afeganistão. A Força Internacional de Assistência para a Segurança, que foi liderada pela OTAN entre 2002 e 2014, apoiou as tropas governamentais afegãs. Então, vamos superar a questão dos conflitos armados de uma maneira mais ampla e nós vamos, então, adentrar no tópico da evolução das hostilidades dentro do Afeganistão em si. Gente, a situação no Afeganistão, a evolução do conflito no Afeganistão, ele é profundamente marcado, influenciado e definido pelos eventos de 11 de setembro de 2001. Até está com o aniversário bem próximo desses eventos agora, né? E esses eventos, eles vão mudar a maneira como os países a nível internacional se engajam e combatem o terrorismo. Muito embora o fenômeno do terrorismo em si não fosse um elemento novo na dinâmica mundial. Já havia ocorrido em outros contextos, por exemplo, no caso da Irlanda do Norte, você tem isso acontecendo no decorrer dos anos com IRA, de certa forma, tanto dentro da Irlanda do Norte, quanto dentro da Inglaterra, com essa pretensão do movimento separatista. Você tem isso na Nicarágua, com os contras, se opondo ao governo, as forças governamentais. Mas o 11 de setembro ele foi uma mudança de paradigma em todos os sentidos. Tendo isso em mente, nós devemos observar que a situação do Afeganistão ela perpassou fases distintas nesse pós-11 de setembro. A primeira diz respeito à invasão americana no Afeganistão em outubro de 2001.
que foi seguida por ataques ao Talibã em 6 de outubro de 2001. Essa conduta ela foi justificada pelos Estados Unidos com a argumentação de que o governo de facto afegão era cúmplice do Talibã e que, por conta disso, os americanos utilizaram-se de suas forças armadas de uma maneira legítima para removê-lo. Ressalta-se que os Estados Unidos argumentaram uma legitimidade para essa conduta baseada na resolução do Conselho de Segurança 1368, que nós temos aqui, de 2001, 28 de setembro de 2001, pouquíssimo tempo depois dos atentados, que essa resolução vai expressar o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva, de acordo com a Carta, frente à ameaça do terrorismo que estava sendo concebida naquele momento. Assim, nós estávamos diante de um conflito armado internacional e, portanto, regido pelas Convenções de Genebra de 49 e do Protocolo Adicional 1 de 77. Por que internacional? De um lado, nós tínhamos o Talibã, com o governo afegão, e do outro, as Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, nos dois polos, nós tínhamos forças armadas de países. A situação, contudo, ela se alterou após a assunção de um governo interino no Afeganistão em dezembro de 2001, que assumiu uma posição enérgica contra o Talibã. Entre maio e junho de 2002, o novo governo de transição afegão recuperou a soberania do país, mas as hostilidades continuaram em certas áreas do território, especialmente no sul do território, e a partir desse momento em que assume um governo afegão que se opõe ao Talibã, nós temos a entrada da OTAN por meio da chamada Força Internacional de Assistência para a Segurança, que exerceu um papel de apoio a essa atuação governamental afegã. E por conta disso, nós temos uma mudança na natureza do conflito. Passa a ser um conflito armado não internacional, regido pelo artigo 3º comum das Convenções de Genebra e pelo Protocolo Adicional 2 de 77. Ou seja, por que não internacional? De um lado dos polos nós temos a OTAN e o governo afegão, e do outro nós temos o Talibã, que é uma entidade não estatal. Então, essa é uma oportunidade muito boa de observarmos na prática como um conflito pode evoluir de espécie, pode evoluir de natureza, e é bastante interessante porque nessa circunstância nós temos basicamente os mesmos players envolvidos, nós temos basicamente os mesmos partícipes. A única coisa que mudou foi a dinâmica entre esses participantes, a dinâmica entre os atores que estavam envolvidos dentro desse conflito. É importante a gente observar aqui também que, dentre os países participantes da OTAN, a maior parte dessas forças eram provenientes dos Estados Unidos. E o que tem sido objeto de discussão quanto à conduta de oficiais americanos no Afeganistão? O que está sendo analisado, o que está sendo levado a discussões, escrutínio e argumentações de cometimento de crimes internacionais é o que se chama dentro dos Estados Unidos de técnicas avançadas de investigação, Enhanced Interrogation Techniques. O que seriam esses Enhanced Interrogation Techniques? Basicamente, são atos que foram desenvolvidos para incutir no indivíduo que está sendo interrogado o chamado learned helplessness, algo no sentido de desamparo aprendido. Isso seria baseado numa teoria não comprovada, inclusive, de que os prisioneiros ficariam passivos e deprimidos em resposta a eventos adversos e incontroláveis, e dessa forma eles cooperariam e dariam informações. Vocês podem imaginar a gama dessas condutas que foram praticadas e que são consideradas pelos oficiais americanos como técnicas de investigação.
Eu não acho que seja agradável entrar em muitas minúcias no que elas consistiam, mas para que vocês compreendam, de certa forma, o que está sendo analisado, o que está em jogo aqui, algumas que podem ser citadas seriam, por exemplo, privação de sono. Para isso, eles colocam os indivíduos em posições em que eles não conseguiriam nem deitar, nem se agachar durante dias. Waterboarding, que é basicamente sufocar uma pessoa com um pano no rosto, encharcado pelo indivíduo que está conduzindo o interrogatório. E uma gama de técnicas que envolvem introduções de objetos dentro dos indivíduos que estão sendo interrogados. Essa introdução é feita em diversos orifícios do corpo da pessoa que está sendo interrogada. É extremamente agressivo, para falar de uma maneira branda com vocês, o que é considerado juridicamente aceitável dentro do sistema americano para conduzir esse tipo de interrogatórios, né? Então, indo para a questão de como o TPI entrou nessa história. Bom, primeiramente, nós devemos só visualizar, eu vou fazer um parêntese aqui, um parêntese histórico, para que nós possamos visualizar como o TPI funciona. Eu geralmente gosto de utilizar essa montagem quando eu estou falando de direito internacional penal. Eu acredito que possivelmente alguém que tenha visto aquela nossa conversa anterior, ou se tiver alguma pessoa que já assistiu alguma aula minha antes, eu acho que alguns alunos da Hamilton fizeram a inscrição, vão reconhecer essa montagem. Essa montagem, ela traz indivíduos de contextos diversos, de momentos históricos diversos, mas que têm algumas coisas em comum. Todos esses indivíduos, eles são ou foram acusados de terem perpetrado crimes internacionais. Todos eles ou foram levados ao julgamento, ou no caso do Hitler e do Himmler, eles se mataram antes disso ser possível, em Nuremberg, e a Aung San Suu Kyi, que é essa mulher aqui, ela ainda está sob investigação, então ela ainda não existe, de fato, um processo aberto contra ela. Só para fechar aqui todos os indivíduos que estão: Jean-Pierre Bemba, o Charles Taylor, o Göring, Jami Blastic, Dominic Ongwen, Germain Katanga, Thomas Lubanga. Todos eles estiveram, tirando aqueles que eu mencionei, que não chegaram a ser julgados, eles foram levados a um dos tribunais penais internacionais. Então, uma outra coisa que eles têm em comum é que esse tipo de responsabilização só foi possível no pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial e todas as condutas que ocorreram no contexto da Segunda Guerra Mundial, principalmente dentro da lógica do regime nazista, eles criaram traumas na humanidade que levaram a uma epifania coletiva do desenvolvimento de patamares universais de proteção do indivíduo. E isso implica em responsabilização dos Estados, que é uma coisa que, de certa maneira, já existia de uma forma ou de outra, mas também numa novidade, que foi a responsabilização dos indivíduos. Isso foi possível no pós-Segunda Guerra Mundial com a criação dos Tribunais Penais Internacionais. Os Tribunais Penais Internacionais, eles julgam pessoas. O primeiro Tribunal Penal Internacional foi o Tribunal Militar Internacional, ou Tribunal de Nuremberg, que foi de 45 a 46. Depois nós tivemos o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, de 46 a 48. E, em seguida, nós tivemos os dois tribunais ad hoc, os dois tribunais criados ex post factum
para as situações em Ruanda e na ex-Yugoslávia, então o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que funcionou de 94 a 2015, e o Tribunal Penal Internacional para a ex-Yugoslávia, que funcionou de 93 a 2017. Até que, finalmente, nós desembocamos no Tribunal Penal Internacional, que é um órgão permanente. Ele entrou em vigor em junho de 2002 e o principal instrumento dele é o Estatuto de Roma. Ele possui 4 órgãos: a presidência, a secretaria, que funciona como se fosse uma espécie de escrivão, assim, que lida com os aspectos administrativos daqueles procedimentos, as câmaras, que são os órgãos jurisdicionais. Então nós temos aqui a Câmara de Pré-Julgamentos, ou nas traduções do Estatuto de Roma geralmente é nomeado como Juízo de Instrução, que lida com os procedimentos antes da denúncia, as câmaras de julgamento, que lidam com os procedimentos em si, e a Câmara de Apelações. E nós temos o órgão do Escritório da Promotoria. A promotoria, no TPI, ela realiza uma função dupla. Ela conduz a acusação, mas também ela investiga a situação. E eu utilizo o termo situação porque esse é o termo juridicamente correto quando nós estamos diante de um caso que ainda não foi denunciado. Então, por exemplo, no caso do Afeganistão, é denominado como situação no Afeganistão, até o momento em que vira um caso contra um indivíduo específico. Então, a promotoria vai realizar esse tipo de investigação. Existe um promotor por vez, no momento, a Fatou Bensouda, que é do Gabão. O mandato dela, inclusive, se encerra no ano que vem. E a promotoria é como se fosse um órgão que fica, de certa maneira, inerte na maioria dos casos, que ele é acionado em 3 situações. A jurisdição da corte pode ser acionada através do início da investigação pela promotoria em 3 circunstâncias. Uma primeira circunstância é se uma situação é referida por um Estado-parte ao promotor. Isso ocorria muito no início do tribunal, principalmente um fenômeno interessante que não ocorre mais tanto hoje, que é a autorreferência. Os estados referiam alguma situação que havia ocorrido dentro do seu próprio território. Então, você tem isso, exemplos como a situação em Uganda, no Gabão, na República Democrática do Congo. Você também tem a possibilidade de inicialização dessa investigação do promotor por meio de uma referência do Conselho de Segurança. Aí o Conselho de Segurança ele vai poder referir uma situação que ocorre em qualquer território de um Estado-parte da ONU. E a investigação iniciada próprio motu, ou seja, por mão própria, por meio próprio. O promotor, por si só, toma conhecimento de uma situação que pode configurar um crime sob a jurisdição do tribunal e ele inicia um exame preliminar. Exame preliminar é diferente de investigação. O exame preliminar é o que o promotor realiza antes dele iniciar a investigação, que também é denominado como inquérito em algumas traduções do Estatuto de Roma para o português. Então, antes dessa investigação, antes desse inquérito, o promotor ele vai realizar esse exame preliminar. E o que nos interessa quanto à situação no Afeganistão? Como essa jurisdição foi acionada? Ela foi iniciada de maneira própria motu pela promotoria. Então, o que ocorreu foi que o promotor, a promotora no caso, descobriu uma situação que ela acredita ser uma situação dentro da jurisdição do TPI. Então, ela abriu um exame preliminar no caso do Afeganistão, e nesse exame ela vai levar em consideração questões como jurisdição, admissibilidade, e depois disso ela vai pedir autorização da Câmara de Pré-Julgamentos para abrir oficialmente uma investigação. Essa nuance é relevante juridicamente? Como ela iniciou essa investigação, se foi por meio próprio,
se um Estado referiu para ela é: se for iniciado por meio próprio, é a única circunstância em que a promotoria precisa da autorização da Câmara de Pré-Julgamentos para começar a sua investigação depois desse exame preliminar. Então, aqui no artigo 15, nós temos como isso vai se dar. No parágrafo 3º, nós vamos que, se ela concluir que exige fundamento suficiente para abrir o inquérito, o procurador também apresentará um pedido de autorização nesse sentido ao juízo de instrução. Perfeito. Aí, o parágrafo 4º vai afirmar que, se após examinar o pedido da documentação que acompanha, o juízo de instrução considerar que há fundamento suficiente. Essa tradução de fundamento suficiente, em inglês, o termo usado aqui é reasonable basis to. Isso é importante porque isso é um patamar oficial, é um patamar que o promotor tem que atingir, é o ônus do promotor para conseguir abrir essa investigação. É reasonable basis to believe. Então, seria uma coisa com base razoável para acreditar que para abrir o inquérito, né, e que o caso parece caber dentro da jurisdição do tribunal, autorizará a abertura do inquérito. Esse inciso 4, então, ele menciona basicamente que a Câmara de Pré-Julgamentos vai levar em consideração se o caso aparente está sob a jurisdição do tribunal e se há base razoável para proceder com a investigação. Vamos manter esse parágrafo em mente, então, quando a gente analisar a decisão da Câmara de Pré-Julgamentos na situação no Afeganistão. Então, o que a promotoria fez? Em 30 de outubro de 2017, a promotoria pediu a abertura dessa investigação. Ela já tinha concluído o exame preliminar. E ela afirmou que ela acreditava, pelas informações disponíveis, que havia base razoável para acreditar que, num período, a partir de 1º de maio de 2003, membros das Forças Armadas Americanas cometeram crimes de guerra dentro do conflito não internacional no território do Afeganistão e no território de outros estados partes do TPI. Qual vai ser a conclusão da Câmara de Julgamentos? A Câmara de Julgamentos vai afirmar que, a despeito do fato que os requisitos relevantes foram atingidos tanto quanto a jurisdição quanto a admissibilidade, as circunstâncias atuais no Afeganistão são tais que fazem as perspectivas de uma investigação bem-sucedida e uma acusação bem-sucedida serem extremamente limitadas, indo lá para o final. Então, a Câmara de Pré-Julgamentos decide que uma investigação na situação no Afeganistão, nesse estágio, não serviria aos interesses de justiça e, por conta disso, rejeita o pedido. Ou seja, a Câmara de Pré-Julgamentos disse: realmente é uma situação que parece estar dentro da jurisdição da Corte, há admissibilidade, mas você não vai poder investigar a promotoria, porque não há interesse de justiça. Mas vocês, com certeza, devem estar até achando curioso, porque nós não falamos de interesse de justiça até agora. Interesse de justiça é um termo que não figura no artigo 15, que é o artigo que mostra como a investigação próprio moto deve proceder. A Câmara tirou isso do artigo 53. O artigo 53 vai dizer que o procurador vai abrir uma investigação, um inquérito. Na sua decisão, o procurador, exceto se ele considerar que não existe fundamento razoável para proceder dessa maneira, na sua decisão, o procurador terá em conta se, aí a linha C, tendo em consideração a gravidade do crime e os interesses da vítima, não existirão, contudo, razões substanciais para crer que o inquérito não serve aos interesses de justiça. Da minha tela está cortando um pouco aqui do lado, mas essa linha ela é um pouco confusa por si só, porque ela é uma linha que está na negativa. O que isso vai significar de fato? Eu trouxe ali para a gente até a jurisprudência que tem prevalecido desde o caso Kenyatta. O procurador, o promotor,
não tem que demonstrar positivamente a existência de interesse de justiça. Apenas se ele acredita não existir interesse de justiça e essa for a causa de não abertura do inquérito, ele vai demonstrar a sua não existência. Ou seja, há uma presunção a favor da existência do interesse de justiça. Mais do que isso, no próprio caso Quiniato, a Corte vai decidir que a Câmara de Julgamento, de pré-julgamento, só pode analisar o interesse de justiça se o promotor decidir por não pedir a abertura da investigação. Com certeza, alarmes já estão soando na cabeça de vocês, dizendo que não foi isso o que ocorreu nesse caso, no caso do Afeganistão. A promotoria pediu a abertura da investigação. Por isso, a presunção deveria estar a favor deles e o interesse de justiça nem deveria ter sido considerado. Por que isso foi considerado, então? Certamente não é novidade para ninguém que os Estados Unidos pressionaram e pressionam muito para que essa investigação não siga adiante. Eles ameaçaram os membros do tribunal e, de fato, semana passada, eles cumpriram a ameaça presente na ordem executiva de bloqueio de bens contra os membros do TPI, os bens e o visto para os Estados Unidos da promotora, da Fatou Bensouda e do Faquissa, que é um membro da equipe dela, foram bloqueados. Muitos estados-partes do TPI se manifestaram contra a sanção americana, manifestando apoio ao tribunal. De maneira não surpreendente, o Brasil não se posicionou sobre isso. E há uma certa onda de apoio pela Corte quanto a essa investigação. Vamos ver até quando isso vai durar. Mas voltando à nossa decisão, então, e tentando acelerar um pouco, porque eu sei que vocês têm aula daqui a pouco, né? A promotoria recorreu dessa decisão, obviamente, e a Câmara de Apelações deu uma decisão extremamente corajosa e extremamente gratificante para quem acompanha o TPI. Ela determinou que a Câmara de Pré-Julgamentos estava errada na análise quanto ao interesse de justiça e que o interesse de justiça nem deveria ter sido analisado quando nós estamos falando de uma investigação iniciada pela via próprio motu. Assim, aquele artigo 53 que nós vimos agora só se aplica para as investigações iniciadas por via de referência de um Estado-parte ou do Conselho de Segurança. Está aqui a parte relevante da decisão. Eles vão afirmar, a Câmara de Apelações nota que o artigo 15 do Estatuto não se refere aos interesses de justiça ou ao artigo 53 do Estatuto. O artigo 15.4 do Estatuto requer que a Câmara de Pré-Julgamentos determine só se há base razoável para proceder com a investigação e se o caso parece estar dentro da jurisdição da Corte. Isso foi uma decisão extremamente corajosa e eu acredito que os maiores otimistas temiam qual ia ser o posicionamento da Câmara de Julgamentos nessa decisão. Eu vou tentar encerrar um pouco a minha palavra, até para ceder para vocês a palavra em seguida, porque eu compreendo que muitos de vocês têm aula agora às 19 horas, mas só para fecharmos a ideia aqui. O que nós temos de conclusivo sobre o conflito no Afeganistão e sobre como o TPI tem lidado com a questão. Independente de como as investigações vão transcorrer agora, dos efetivos resultados, realmente algum agente americano vai ser preso ou não, provavelmente não. Foi um primeiro passo da Corte. Pela primeira vez, a promotoria ela buscou ir além daqueles que seriam os suspeitos comuns, aqueles indivíduos que são provenientes de países mais frágeis. Foi um passo corajoso e um indicativo de que o tribunal está disposto a não ser apenas um tribunal para países menos desenvolvidos. E com isso, ele também demonstra que ele está disposto a alcançar um objetivo que foi um dos seus objetivos principais. Ele seria não ser apenas um bastião, um símbolo da justiça, mas também da igualdade entre as nações. Com isso, eu encerro a minha palavra e eu retorno a palavra para vocês para que não hajam perguntas, e eu agradeço a atenção de todos.
Natiele, muitíssimo obrigado. Deixa eu só tirar... enfim, prazer te ouvir falar e falar sobre um assunto tão grave e tão, né, de tamanha envergadura. É interessante pensar, e talvez o pessoal aí que não está muito acostumado com esses temas não saiba, mas a gente teve esses casos lá no Afeganistão, que são os casos que a Natiele fala, que continuam acontecendo. Até recentemente, a gente tem novos relatos de casos acontecendo a esse respeito no Afeganistão. Isso se repetiu na prisão de Abu Ghraib, ou Abu Ghraib, como se fala na televisão, no Iraque. E a gente tem fotos, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar fotos das torturas dos soldados americanos contra os afegãos, contra os iraquianos. E é assustador a gente pensar que a Cruz Vermelha, e a gente não pode dizer que a Cruz Vermelha seja uma organização ruim, né? É uma organização das mais respeitadas do mundo. Tem relatórios que indicam que 90% das pessoas que estavam presas eram inocentes. A gente tem pessoas presas de 16 anos até 71 anos. É o preso mais velho de Guantánamo, que é uma base militar, né? Uma prisão dos Estados Unidos em Cuba, para onde são levados alguns desses terroristas, ou alguns são de fato terroristas, outros às vezes nem foram submetidos a processo, enfim, pessoas que foram presas e torturadas, gerando violações de direitos humanos das mais graves e mais complexas. Eu vou abrir a pergunta para vocês, quem quiser eventualmente perguntar alguma coisa, manda aqui o nome no chat, e aí eu vou abrindo a palavra para a gente, enfim, ir organizando aqui, estou com o chat aberto, mas é interessante a gente ter essa perspectiva e pensar o seguinte, poxa, até hoje graves violações de direitos humanos ocorrem, e eu gosto desse tipo de assunto, eu gosto do pessoal tocar nisso, eu achei que a Natiele fez muito bem, para mostrar o seguinte, direitos humanos servem, na verdade, para a vítima. Às vezes as pessoas falam, cadê os direitos humanos da vítima? Não, tem pessoas inocentes sendo presas, sendo torturadas, e que, sabe, se não houvessem as organizações de direitos humanos, esse tipo de denúncia, a atuação firme, às vezes, do Tribunal Penal Internacional, com todas as dificuldades que a gente está vendo aí, com retaliações dos Estados Unidos, enfim, se não houvesse isso, a situação seria muito pior. É muito interessante notar, nessa atuação do TPI, enfim, a atuação firme da promotora, é uma promotora, uma mulher, que está ali à frente das acusações do TPI, eu acho isso sensacional, uma mulher de um país, se não me engano, africano, é do Gabão? É do Gabão, né? Exato. E assim, isso é muito interessante, até mostra a diversidade que compõe esse órgão. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Você acha que Oi? Perdão, pode continuar. Eu só ia falar que ela definitivamente, até o momento, houveram 2 promotores no tribunal, né? O Moreno Campo, da Argentina, e ela do Gabão, e ela é sensacional. Nossa, ela é uma mulher extremamente inteligente, extremamente corajosa. Ela foi minha professora na University of Galway, no curso que eu fiz na Irlanda, na especialização, e ela é uma mulher extremamente inteligente, corajosa, e precisou de uma mulher com a coragem dela para levar adiante uma investigação tão complexa quanto essa. Vocês podem imaginar o nível de complexidade que é. É uma questão muito interessante, né, Thierry, já para você, que é a questão envolvendo o fato dos Estados Unidos eventualmente não assinarem o Tratado de Roma, né, não quererem se submeter ao Tribunal Penal Internacional e ainda fazer pressão internacional para que outros países não assinem, de modo a não entregarem os soldados americanos. E mais do que isso, quando os soldados americanos cometem crimes em outros países e aí estariam submetidos à jurisdição do TPI, eles fazem esse tipo de sanção. Eu não sabia que eles tinham, inclusive, bloqueado o bem da promotora. Isso é um negócio inimaginável. A gente pensar que em pleno século XXI esse tipo de coisa está acontecendo. Sim, foi absolutamente chocante. Assim, ele já havia ameaçado fazer isso algumas vezes e de fato, semana passada ele levou essa ameaça às últimas vias, mas o lado positivo disso, né, é que muitos estados se manifestaram num apoio à corte, então renovou, de certa forma, o apoio que muitos estados partiam. Então, a União Europeia, em conjunto, deu uma declaração de apoio a essa investigação.
Suíça, Costa Rica, Liechtenstein, uma variada gama assim, de países do mundo todo, demonstrou um apoio ao tribunal nesse momento, que os Estados Unidos eles fizeram essa pressão, só que muitas vezes esse tipo de pressão tem um efeito contrário também, né? Então, por exemplo, quando os Estados Unidos se posicionou com relação a sair do acordo com o Irã, esperando que a Europa se posicionasse de uma maneira similar, e ele começa a ver que ele já não tem mais esse soft power, possivelmente, para que as outras nações sejam influenciadas dessa maneira. Mas eu gostaria também de fazer uma outra observação com relação a esse bloqueio de bens, que é curioso, é um ponto que abre para discussões também, né? Mas na equipe da FATU, ela tem uma série de indivíduos que trabalham na promotoria com ela, que são indivíduos de altíssimo nível, da mais alta capacidade do mundo todo. Então, você tem indivíduos holandeses, você tem irlandeses, você tem americanos até, você tem indivíduos do próprio Gabão que foram com ela, mas as sanções foram para a promotora em si, que é uma mulher do Gabão, e para o Faquista, que é membro da equipe dela, e ele é do Lesoto. Ou seja, dois países que não são dos maiores aliados americanos. Não são aqueles países que os Estados Unidos têm exatamente ou um temor de soft power ou alguma noção de alguma um dever de aliança, né? Então, nós não vimos os Estados Unidos levando essas medidas adiante com os membros da Alemanha, da equipe dela. Então, até na escolha assim dos indivíduos que seriam sujeitos a essa sanção, nós temos esse tipo de análise fria assim, dos Estados Unidos, dos interesses deles, de preservar ali, por exemplo, eles não iriam querer irritar a Alemanha sancionando assim um indivíduo de nacionalidade alemã. Então, até esse tipo de escolha perpassa também algumas análises dos Estados Unidos com relação às prioridades geopolíticas deles. Acho que ainda dá tempo de perguntar. Acredito. Oi? Fica à vontade. Natiele, primeiramente, parabenizar pela apresentação. E a minha questão é a seguinte: passamos um longo processo para humanizarmos o direito internacional, ou mesmo para conseguirmos que indivíduos fossem punidos, ou, quem sabe, talvez conseguíssemos um ideal de um direito comum que tivesse alguns objetivos, enfim, semelhantes. E recentemente a gente percebe ou pelo menos na mídia, a gente percebe notícias de uma ascensão de nacionalismos, de ascensão de estados, de fortalecimentos de soberania. E eu gostaria de perguntar em que medida você acha que isso poderia prejudicar a atuação do TPI e em que medida isso poderia aumentar a possibilidade de conflitos armados. Em que medida esse contexto em que vivemos hoje, ele é prejudicial na busca da humanização do direito e na busca desse ideal de direito comum e acarretando, obviamente, num crescimento de conflitos armados, enfim. Só a sua opinião sobre isso. Certo, não, realmente, Sérgio, é um ponto que está extremamente... Nós vivemos em um momento extremamente polarizado, né? E eu acredito que nós não podemos ser cegos ao fato ou ignorar o fato do contexto em que nós estamos inseridos. Nós estamos no meio de uma pandemia. Esse encontro só está podendo ocorrer da maneira como ele está ocorrendo, exatamente por conta de uma pandemia global. E qualquer circunstância que seja extrema como uma pandemia, certamente coloca os indivíduos que já estão naturalmente mais vulneráveis numa situação mais vulnerável ainda. São esses indivíduos que vão sentir mais. E um outro efeito que nós vemos nesses momentos de pandemia, nesses momentos em que os estados têm que virar um pouco as costas e olhar o que está acontecendo dentro com tanta intensidade,
é o crescimento de nacionalismos. Então, você consegue enxergar plenamente os nacionalismos se exacerbando e aquela noção de que eu preciso preservar o meu, eu tenho que proteger o meu cidadão, eu tenho que achar vacina para o meu cidadão. Se sobrar, vai para o resto. Se sobrar, a gente ajuda. A gente tem que olhar o nosso aqui. Esse momento em que nós vivemos, eu realmente acredito, como você falou, que nós vamos ver uma crescente de um raciocínio dessa forma. A gente consegue pensar em alguns exemplos aqui de dentro do contexto da pandemia que nós vivemos, de países se recrudescendo, se fechando, se preocupando com o que está acontecendo, o que eles conseguem fazer para proteger aquela população dele que está morrendo, e dando as costas às organizações internacionais como um todo. Eu acredito que nós corremos o risco de passar por um período em que as organizações internacionais como um todo podem ser afetadas de uma maneira negativa. Por inúmeros motivos, inclusive motivos meramente consequenciais da crise econômica que nós vivemos. Então, se os Estados estão passando por uma grave crise econômica, a contribuição deles para a ONU, a contribuição deles para o Tribunal Penal Internacional, a contribuição deles para as outras organizações internacionais das quais eles fazem parte, vai diminuir. Eles vão atrasar os pagamentos, eles vão não pagar. O Brasil provavelmente não vai pagar o quinhão que ele precisa pagar dentro do Tribunal Penal Internacional, por exemplo. Então, eu acho que existe uma chance de diminuir fundos dessas organizações, o que é extremamente danoso, né? Eu ouço sempre muitas críticas ao Tribunal Penal Internacional. Eu acredito que nessa semana vocês vão ser expostos a algumas visões críticas também, algumas análises tentando considerar alguns fatores, né? O professor Phil Wong, ele realmente traz uma visão bem interessante de pontos que precisam de serem trabalhados dentro do tribunal. Mas é uma perspectiva que não existia antes de 1945 e que só veio criar pelo menos aquele mínimo, aquilo que seria considerado o incorruptível, aquilo que você não poderia penetrar no mínimo de proteção que os indivíduos precisam. Os crimes internacionais, da maneira que eles foram concebidos depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram concebidos para evitar que novos holocaustos ocorressem. Ele evitou que todos os genocídios ocorressem? Não, mas ele teve um efeito de, pelo menos, trazer informações, dar uma instituição internacional capaz de guiar isso, fazer com que os estados que são signatários do TPI incorporem essa legislação internamente. Então, se fala muito, mas quantos casos o TPI já julgou? Os estados que são parte do TPI, eles sabem que eles estão profundamente sob o jugo do princípio da complementariedade. Então, o primeiro passo é sempre o tribunal abordar esse país e oferecer estruturas para que ele consiga lidar com uma questão de violação profunda de direitos humanos internamente. Existe um exame preliminar que está em aberto desde 2002 no tribunal, que é o exame preliminar da Colômbia. Por que esse exame preliminar está aberto desde agora? É uma investigação muito complexa, ninguém consegue achar o que está acontecendo lá. Não, é porque a Colômbia coopera muito com o tribunal. A Colômbia recebe os membros do tribunal, sempre recebeu. A Colômbia fez reformas na legislação interna para fazer que a legislação interna fosse mais capaz de lidar com alguns desafios de direitos humanos, especialmente qualificados, que ocorrem lá dentro. Então, criou divisões dentro dos tribunais de justiça capazes de lidar com crimes internacionais. A Colômbia tem um diálogo constante, tenta realmente modificar a sua estrutura legislativa e judiciária interna para lidar com isso. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele a eficácia dele não pode ser só avaliada também muito em quantos crimes são julgados lá, quantos indivíduos são entregues em Haia e colocados naquela cadeira, colocados frente a um juiz e o caso deles é ouvido.
a eficácia dele é também vista quando você vê estados partes que, em muitas situações, se não existisse esse tribunal, nunca teriam passado por reformas judiciárias, nunca teriam passado por reformas legislativas, e vítimas não estariam tendo a chance de buscar o fim da impunidade pelos crimes e pelas violações que eles sofrem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu acabei expandindo um pouco mais, eu acabei puxando um pouco para o outro lado, mas é uma questão complexa. Sérgio, vai lá, você está liberado aí, que o Sérgio tem aula agora. Sérgio, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, parabéns pela organização do evento. Eu que agradeço, viu? Até mais, pessoal. Pessoal, Professor Nath, boa noite. Olá, Paulinho. Eu não saudar a sua presença. De falar com o senhor, porque minha internet estragou aqui, mas que bom vê-lo. Feliz, satisfeito, sucinto e alegre. Prazer é todo meu, Paulinho. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Mais do que tudo, agradecer a professora Natiele. É sempre um show ouvi-la. Eu sempre aprendo muito, coisas como novidades. Por exemplo, essa questão desse bloqueio aí, eu nem sabia ainda. Estou aqui na pandemia, estou estudando tanto que eu não tenho tempo de acompanhar noticiário, então eu não fico sabendo sobre nada. Mas a Nath está aí sempre muito atualizada e enfim, nos informando. Queria te agradecer muito, Natiele. Queria agradecer também a professora Juliette por essa oportunidade. Queria pedir a vocês, se possível, para a gente fazer aqui um print da tela, tirar uma fotinho para abrirem a câmera aí, todo mundo. É óbvio que vocês não vão ficar tão bonitos quanto o Paulinho, que está ali nos embelezando, mas vai ser um prazer aqui poder contar com todo mundo na fotinho. Por favor, abram aí para a gente fazer o nosso print. Eu acho legal que fica ali o Matheus, o irmão dele, que já parecem a mesma pessoa, né, com roupas diferentes ali. Tirou aí, Juliette? Pera. Vai. Ótimo. Pessoal, muito obrigado. Então, boa noite a todos. Boa aula agora para quem tem aula. E a gente se vê amanhã. A gente vai estar aqui amanhã com o professor Kyong, né, Juliette? O professor Kyong, que é excepcional. A Natiele o conhece. Ele é professor lá do programa de pós-graduação da Dom Helder Câmara, um dos grandes nomes aí do direito internacional no Estado e no Brasil. Conto com a presença de todos aqui. Foi um prazer. A gente chegou a 100 pessoas aqui hoje participando. E é um prazer contar com a presença de todos vocês aí. Nath, muitíssimo obrigado. Você é sempre muito gentil com a gente. E brigadão mesmo. Viu? Obrigada por tudo. Obrigada por terem me recebido. Foi absolutamente um prazer estar aqui com vocês de novo. Podem contar comigo. Prazer todo nosso, sempre. Professora Juliette, obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, Nath. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.